Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí de revisão, né, pro nosso canal, beleza? Hoje foi um dia bem bacana, bem legal. A gente no início do dia aí fez uma postagem na área de comunidade do canal. E aí agora eu vou fazer uma revisão um pouquinho mais minuciosa de como foi o dia de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí, participa aí com a gente desse canal para dar uma força pra gente, pro YouTube entender que tem relevância, né, os vídeos e divulgar para mais pessoas, beleza? Então não deixa aí de compartilhar com seus amigos, deixa seu like, enfim. Tamo junto aí, valeu galera? Vamos lá. Hoje nós começamos o dia aqui, tá vendo? Com essa postagem aqui na nossa área lá de membros, né? Traçando esse rangezinho aqui, tá vendo? Tanto no dólar quanto no índice, né? Então a gente começou aí hoje o dia com essa ideia, né? E aí como é que foi feito isso aí, tá? Esse aqui foi o dia de hoje, ó. Dia 20/7 foi o dia anterior, né? Dia 21 no caso, foi o dia de hoje. Agora um pouquinho mais tarde que eu tô gravando, né? Hoje teve jogo aí, eu fiquei vendo, gritei pra caramba, minha voz deve estar até um pouco rouca, mas valeu a pena gritar os gols aí. Vamos lá. O que a gente tinha aqui era essa ideia aqui de range, tá vendo? Ó, a gente tinha essa ideia de range hoje, beleza? E aí conforme ele foi abrindo o pregão hoje aqui, a gente fez o quê? A gente veio ampliando esse range pro lado, ó. Uma vez que ele abriu aqui, ó, com esse candle, tá? Ele fez essa abertura aqui acima da média de 200, rompendo o range, beleza? Então quando ele fez esse candle durante o pregão aí, durante o dia, né? A gente tava com esse candle bem, esse pavio aqui tava preenchido, né? Então, quando a gente vê, assim, o gráfico parado, a gente não consegue ter a dinâmica exata do que aconteceu, né? Mas, na hora que a gente tava vendo, a gente viu o quê? Esse candle aqui totalmente preenchido, ó. Tá? Então, a ideia era, bom, se ele acaba esse candle desse jeito aqui, a gente teria o quê? Uma ideia de uma superação dessa máxima que poderia dar uma entrada, ou a gente esperaria um pullback para poder fazer depois uma entrada, beleza? Então essa era a nossa ideia inicial aí, e já tinha aberto rompendo esse range para cima, beleza? E aí, o que aconteceu? Ele deu sequência, tá? Então, ele veio aqui, ó, e fez esse segundo candle, beleza? Que basicamente ele rompeu aqui para baixo, e aí o que a gente teve na ideia aqui? A gente teve essa ideia aqui, ó. É um pavio superior grande, beleza? Teve um volume grande esse candle, tá? Esse primeiro candle. Esse segundo candle aqui, ó, tá vendo? Teve um volume menor, ou seja, um volume de correção, com ideia de correção, mas talvez aí até uma entrada antecipada aqui para vir buscar o fundo do range. Poderia ser uma ideia, tá? Mas como estava aqui acima da média de 200, as médias de 20, de 8 aqui bem emboladas ainda, a gente acabou não pensando nisso, beleza? E voltou para dentro do range que a gente não queria, né? Então, beleza. A gente ficou monitorando, analisando. Aqui uma possibilidade que a gente tinha aqui era traçar do topo ao fundo para a gente visualizar o quê? Um possível pullback. Então, nós já falamos aqui em outros vídeos, beleza? A galera que tá acompanhando aí mais a gente aí, né, nos vídeos da playlist, e a gente já falou daquela ideia do ghost, né, do candle de ghost, que significaria o quê? Um preenchimento desse vazio aqui, tá? Eu entendendo que nesse vazio aqui do gap de abertura, ele teve um preenchimento. Então, aqui ele tá na região de 50%, a gente continuou monitorando, beleza? E aí ele fez esse movimento, um movimento bem grande aí, bem forte, né? Em cima desse candle aí, que também fechou com esse paviozinho maior, beleza? E na sequência, o que acontece? Ele fez esse retorno aqui novamente. Então aqui você já começava a visualizar o quê? Um mercado bem arisco, tá? Bem nervoso, bem arisco, beleza? Como ele já começou a fazer esses movimentos mais brutos, né, vamos dizer assim, a gente já fica um pouco mais preocupado, beleza? E aqui depois ele vai e faz esse candlezinho aqui mais curto. E aí, vamos dar uma ideia, tá vendo? Aqui, o range, ele continuou, tá vendo? Ó? O range, ele continuou. Quando a gente visualiza esse movimento aqui, ó, aí eu vou lá daquela máxima lá dele, ó, pra gente visualizar esse novo possível pullback. Tá vendo aqui? Como ele teve essa máxima aqui, ó, só pra gente entender qual foi a ideia no momento, tá vendo? Ele fez esse novo topo, tá? E a gente tem esse espaço aqui, então a gente tá entendendo isso aqui como um impulso maior e uma possível correção desse candle e depois desse pavio, que por acaso chegou no 61.8, que é um ponto aí interessante e que é o mesmo ponto que a gente traçou para aquela ideia macro dos fibos diário, semanal, né, que a gente teve aí no vídeo anterior, beleza? E aí, o que a gente teria aqui? A superação dessa máxima aqui, deixa eu apagar aqui para a gente visualizar bem. Então, com essa ideia, a superação dessa máxima aqui, que fez o pullback no 61, com o stop aqui nesse fundo, a gente teria uma possível entrada aí, beleza? Mais antecipada. E aí, o que a gente poderia entender? Esse pullback, ele fez aqui no 61,
dessa pernada inteira. Ele já fez aqui o rompimento novamente aqui do range, beleza? E aqui seria uma entrada antecipada. Por quê? Como a gente tem um movimento bem grande aqui em cima, ó, eu poderia também esperar um rompimento aqui em cima desse topo, mas seria aí um tamanho muito grande, um risco à toa muito grande mesmo. Então valia a entrada antecipada, beleza? Na minha maneira aí de operar, dentro do meu gerenciamento. Então, o que eu faço? Eu tenho uma quantidade de trade, um valor de custo, enfim, todo um gerenciamento de risco, todo um plano de trading para eu seguir. E dentro desse meu plano de trading, eu tenho uma quantidade que eu permito de entradas antecipadas, entradas, digamos assim, um pouco mais arriscadas, tá? E aí, se eu tomar um stop e tal, eu tenho fôlego para continuar operando e buscar uma outra entrada, de repente, com um critério um pouco diferente. Então, eu vou dividindo isso. Mas nesse caso, beleza. O que acontece? Candle seguinte, ele faz um novo candle aqui negativo. Quando a gente dá um zoom aqui maior, o que a gente visualiza? Ó, que o candle que fez o nosso candle ali de pullback inicial, a máxima dele era 242,5, tá? E o candle segundo que fez pós esse candle foi 242,5 também. Ou seja, a máxima do candle nosso de referência foi a mesma máxima do candle seguinte, ou seja, ele não pegou a nossa ordem aqui nesse topo. Então a gente tem aqui a nossa ordem de compra, tá? Aqui nessa região. Beleza? Então, ele não superou nem meio ponto acima do candle anterior, então ele não pegou a nossa entrada. Só que ele continuou respeitando aqui o quê? O pullback, tá? A região aqui do pullback. Beleza? Beleza. E aí, ele fez o próximo candle que fez o rompimento, tá? Eu vou só ajustar esse range para cá, um pouquinho, para a gente visualizar melhor, tá? Beleza. E aí, aqui ele fez nossa entrada, nosso stop estava aqui embaixo. Tá? Então, quando ele entra aqui, ó, ele tem o que pra gente? Ó? Um stop aqui de aproximadamente 9 pontos. E aí vem uma ideia, uma dinâmica. A média de 8 aqui, a nossa média curta, ela estava já aqui cruzando a média de 200, que também já estava com uma leve inclinação ascendente. E a média de 20 aqui se encaminhando para depois cruzar também a 200, tá? Então, como a distância da média de 20 para essa mínima é de 1,24 pontos, ou seja, muito pequeno, o que eu preferi fazer? Eu preferi colocar o meu stop aqui abaixo da média de 20, para tentar uma condução aí com a própria média de 20, beleza? Inicialmente, o que a gente pode tirar aí desse trade? Como a gente fez essa entrada antecipada, então uma possibilidade que eu teria seria, exemplo, então eu vou traçar um alvo do meu risco, então se o meu stop está aí nessa região, tá vendo? Ó, e a minha entrada foi aqui, ó, 100% do meu risco para cima, ou seja, seria 1 para 1. Minimamente eu poderia fazer essa ideia, tá? E aí aconteceu isso aqui. Tendo em vista que a gente está aqui alcançando essa ideia e que a gente fez uma análise inicial de range, o que eu posso pensar? Ó? Agora para a gente tirar aqui a nossa ideia anterior. Ó. Esse range aqui, que era o range que a gente fez o rompimento, a gente teria o quê? O alvo do próprio range, ó, tá? 100% do range, que por acaso aqui foi exatamente, ó, o candle que fez o fechamentozinho aqui do topo. E aí da nossa entradinha aqui inicial, a gente teria aqui 27 pontos, mais ou menos, para poder a gente realizar, tá bom? O nosso alvo do range, que foi o mesmo alvo de range que a gente já fez em vários outros vídeos aí, né? Esse tipo de projeção. Beleza. Uma outra questão aqui foi essa linha vermelha aqui mais grossa, só pra gente lembrar que linha é essa mais grossa, é daquele movimento macro, lembram? Ó, tá vendo? A gente teve esse Fibo aqui macro, ó. Não, deixa eu voltar lá, não foi daqui não. Deixa eu voltar aqui. Assim, beleza. Só para lembrar aqui. Essa linha vermelha aqui que a gente teve lá o nosso movimento, essa linha vermelha aqui grossa, que fez esse candle aqui que tentou romper e não conseguiu, foi exatamente o quê? Ó? O pivô de baixa. Tá vendo? Então, o pullback dele, o repique que ele fez aqui, foi exatamente nessa região. Foi uma região que depois que ele fez esse pullback, ele derreteu bastante. Então, eu tinha traçado essa região aqui de topo, tá? E aí, seria inicialmente uma possível realização aqui, tá? E aí, se por acaso o preço fizesse depois isso aqui e me desse uma nova entrada, eu entraria novamente com stop aqui na mínima e pagaria o pedágio aí e entraria de novo. Beleza? Essa era uma visão. E aí, vamos lá naquela análise macro lá de novo, só para a gente poder lembrar aqui e visualizar. Aqui, ó, a gente está com aquela análise macro. Como é que era essa análise? Pessoal, impulso, correção, na média de 20, na retração de 61, e aí a pernada de alta. Beleza? O que ele pode estar fazendo aqui agora? Um pullback de pré-rompimento desse topo aqui, que aí de repente vai liberar alvo dessa pernada aqui, tá? Para cima. Mas isso é uma outra história e um longo prazo, né? Mas a gente estava aí nessa dinâmica aí ainda, beleza? Hoje fechou até esse candlezinho aqui de correção. Então foi uma outra ideia aí que a gente teve.
beleza? Vamos lá voltar, beleza? Então aqui, ó, nessa dinâmica, a gente teve aqui a nossa realização desse trade, e aí ficando agora bem claro as possibilidades, tá? Em relação aí, a gente teve aí uma outra ideia, beleza. Então a gente teve até uma outra dinâmica aqui no canal hoje, com um colega perguntou, poxa, Eduardo, você postou lá e tal, sem as entradas, as possibilidades, os locais e tal. O que acontece? Eu tô tentando me orientar aí em relação a questões aí de CVM, que envolvem recomendação, até comecei a colocar o disclaimerzinho aí, que não é recomendação de compra e de venda, aquela coisa toda, porque realmente são coisas que podem dar problema, né, pessoal? Então eu sei que eu não posso recomendar, porque eu não sou analista, né? E, inicialmente, eu não tenho ainda a intenção de pensar nisso. Por que eu não tenho? Porque o analista técnico, que ele faz recomendação de compra e de venda, então, exemplo, eu gosto muito de operar o dólar. Então, se eu gosto muito de operar o dólar, é uma coisa que eu tenho resultado, que eu gosto do resultado que eu tenho, que é uma coisa que eu curto fazer. Então, se eu pensar em recomendar o dólar uma operação de compra como analista, eu não posso operar esse dólar. Então, o que eu recomendar, eu não opero. E aí, para mim, apesar de eu entender que a ideia é evitar que a pessoa consiga se dar bem com uma recomendação, então, por exemplo, vamos dizer que eu faça uma compra de uma ação. Então, eu comprei Petrobras. Aí me posicionei em Petrobras. E aí começa a fazer recomendação de compra de Petrobras. De repente, dependendo da quantidade de pessoas que seguem, ou enfim, do canal que você está sendo, você é analista e você está informando e dando esse sinal aí, vamos dizer assim, de compra para outras pessoas, pode entrar uma avalanche de compra naquela região, jogar o preço para cima, e eu entrei lá embaixo anteriormente, e vou lá e realizo meu lucro. Para não ter esse tipo de questão, a CVM coloca essa proibição, que eu acho até correto. Mas o grande problema é, pô, se eu acho isso aqui, aí vamos lá, vamos voltar lá para a nossa ideia. Então, se eu faço uma análise, poxa, eu identifiquei o dólar numa região de consolidação, beleza. Eu analisei uma retração exatamente no 61. Eu entendi isso aqui como impulso correção e uma possível entrada antecipada aqui nessa região. Então, beleza, eu identifiquei tudo isso. Então, eu tinha aqui a minha entrada, tinha aqui meu stop na região da média de 20, eu tinha aqui meu alvo, que era o alvo do range, e eu analisei tudo isso, tá? Beleza. Eu tinha aqui um risco inicial da operação de mais ou menos 10 pontos e um alvo de 27 pontos. Beleza, analisei tudo isso, fiz essa análise e na hora de entrar, eu não posso entrar porque eu sou analista e fiz essa análise aí para poder as pessoas entrarem. Então, por isso que eu não tenho pretensão, pelo menos hoje, de ser analista, tá? Apesar de ter possibilidades, então você pode, de repente, ser um analista no mercado brasileiro e você operar índice dólar lá por fora, tem como? Tem como. Eu até tenho uma conta lá fora para poder fazer umas análises aí de S&P, de algumas coisas aí que eu tô fazendo uns estudos também, né? Mas que inicialmente não é o que eu quero, tá? Então, eu preciso fazer de alguma forma, e eu tô pensando várias possibilidades disso, para que eu consiga fazer as análises, que eu consiga fazer os estudos, né? Mas que isso não me prejudique de forma alguma, porque eu não tenha daqui a pouco aí um comunicado da CVM, uma denúncia, qualquer coisa do tipo que possa me prejudicar de alguma forma, tá? Então é por isso aí que a gente tem que pensar agora bastante e com muito cuidado nos próximos passos aí do canal, enfim, do projeto em si. Beleza? Em relação a fazer análise durante, eu sei que tem gente que faz, tá? Mas como existe essa questão aí, essa proibição, esse problema, eu realmente fico muito apreensivo de ter algum tipo de problema em relação a isso, né? Então, por exemplo, se eu faço uma análise, que foi o que eu conversei com um amigo hoje. Então, se eu faço uma análise hoje, durante o pregão, e comento isso aqui, ó, e aí eu defino que isso aqui poderia ser uma entrada antecipada, aqui seria o stop, e o alvo seria projetar esse range para cima. E aí seria nessa região aqui, que também era um topo anterior de um repique e tal. Foi simples, o cara iria comprar aqui, botar o stop aqui e ir lá no alvo. Isso ia necessariamente configurar aí algum tipo de entrada, né, de call, enfim, de análise, recomendação e tudo mais. Então eu preciso tomar algum cuidado com isso. A gente está com a nossa área de membros aí também no canal. Eu comecei essa área de membros, eu tinha criado algumas situações, algumas opções, eu até segurei um pouco isso para poder me orientar direitinho, de saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer.
tá? Pra gente poder tentar se ajustar e se alinhar em relação a isso. Eu tô com alguns projetos, algumas ideias aí na cabeça, eu tô ajustando algumas coisas para tentar, com esses estudos, com essas questões todas que eu tô desenvolvendo, poder ajudar a galera aí, poder dar algumas opções aí bacana. Mas eu preciso ver isso com bastante cuidado, com bastante calma, para que vocês me ajudem, eu ajude vocês, mas que eu não me prejudique de forma alguma, tá bom? E nem prejudique ninguém. Então essa aqui é a ideia, beleza? Eu até tô fazendo alguns estudos aqui nessa configuração aqui, porque eu tô buscando aí outras possibilidades, mas isso aqui vai ficar para um próximo momento. Então de repente vocês vão ver algum estudo com esse gráfico aqui, com essa configuração, de repente vocês vão ver lá com a configuração do Tabajara e tudo mais. Pode acontecer de vocês verem uma outra tela com outro tipo de estudo, porque dependendo do que eu estou fazendo, então eu vejo situações diferentes. Então, por exemplo, eu tenho configurações aqui que eu tenho mensal, semanal, diário, eu tenho triplo screen de 15 minutos, 5 minutos, 60 minutos. Então a gente, às vezes, na hora de fazer o vídeo, eu não consigo ter tudo isso na tela para mostrar para vocês, porque confunde muito, fica muito pequenininho e não dá para vocês verem com qualidade, beleza? A gente teve essa ideia aí hoje, foi um dia bem legal mesmo, foi bem bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, pro YouTube entender que os vídeos têm relevância, beleza? Deixa seus comentários aí também pra gente, tá? E vamos junto aí rumo ao sucesso, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!